Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Alô, alô, olá, irmãos e irmãs. Sou Padre José Alberto de Souza Lima. Estou aqui para contribuir com todas as pessoas que ouvirem a rádio Boa Notícia e demais rádios que estarão transmitindo essa nossa programação. O nosso compromisso aqui nesse canal, nesse programa, é com a Palavra de Deus, com a Bíblia. Queremos sempre deixar aqui uma mensagem, mas principalmente um convite a gente ler e estudar a Bíblia Sagrada. É verdade que às vezes a gente tem uma certa pressa de querer ter uma mensagem mesmo, uma pregação, uma homilia. Aqui não vai ser pregação, não vai ser homilia, mas é um espaço de estudo. Por isso é sempre importante, a rádio vai estar aqui disponibilizando o horário, o tempo desse nosso programa. É importante que você pegue a sua Bíblia, que você possa sentar num ambiente que possivelmente você possa ter uma mesa de sua disposição, um caderno de anotação, porque é como um curso permanente. Claro que algumas vezes a gente vai estar fazendo a explanação, a explicação de textos bíblicos, quando a gente estiver estudando mesmo textos específicos, tipo, esse ano nós temos o Evangelho de Marcos, por exemplo, temos os temas do mês bíblico em setembro, mas, na maioria das vezes, nós vamos estar estudando o contexto, isto é, quem escreveu a Bíblia, quando foi que esse texto foi escrito, para quem esse texto foi escrito, o que estava acontecendo na época em que a Bíblia foi escrita. Depois, como é que a gente deve ler a Sagrada Escritura? Qual é a chave de leitura? A nossa preocupação é com a sua formação, para que não sejamos analfabetos bíblicos e não sejamos meros repetidores de textos bíblicos, mas que a gente saiba fazer uma leitura consciente, uma leitura libertadora também. Então vai exigir muita paciência de quem já sabe um pouco mais, muita paciência também de quem está começando agora, para que você não tenha aquela pressa de já querer saber o curso todo, dado que nós estamos começando. Então o início realmente a gente vai dando as preliminares daquilo que nós vamos precisar ao longo de todo o curso, ao longo de toda a formação, até porque o nosso desejo, o desejo da Diocese, da equipe Boa Notícia, é que essa programação seja permanente. Porque se tiver uma coisa que ninguém conclui, é a Bíblia, no sentido que toda a nossa vida e todo o tempo nós devemos estar lendo, meditando sobre a Bíblia Sagrada. Hoje poderemos refletir um pouco mais sobre o sentido mesmo da palavra, né? O que dizem os textos bíblicos sobre o valor da palavra de Deus? Por exemplo, o que é a palavra de Deus? O Salmo 119, versículo 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Existe até alguns cantos com este verso, mas é verdade que a palavra, ela pode e deve iluminar a vida de cada um de nós, como também deve abrir caminhos. Depois, como é a palavra de Deus? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: A palavra se fez homem e habitou entre nós. Estamos nesse tempo do Natal do Senhor, e que traz bem esta reflexão. O verbo que se fez carne, no princípio era só a palavra, no sentido de argumentação, de especulação, mas só que esta palavra era Deus, esta palavra estava com Deus, mas agora
Essa palavra continua sendo Deus, mas ela agora tomou a forma humana também em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Que coisa linda nós celebramos agora no Natal do Senhor. Então a palavra se fez homem e habitou entre nós. Também o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 23 a 24, diz assim: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas é a palavra do meu Pai que me enviou. Veja o quanto que isso é importante. Jesus, no Evangelho de João, nessa citação, dá para nós a responsabilidade de saber realmente o que é o amor, se nós o amamos ou não. Porque quem guarda a sua palavra, coloca em prática, diz o Evangelho de Mateus também, capítulo 7, que é como um homem prudente, né, que orienta a sua vida na rocha firme. Então é muita sabedoria a gente ter a curiosidade de saber o que Deus diz para que nós possamos viver do que propõe esta palavra de Deus, pois Deus é o Pai de todos nós, e como filho, a gente deve ouvir, obedecer e seguir o seu ensinamento. Depois poderemos perguntar, para que serve a palavra de Deus? A segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim: Desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras, e elas têm o poder de lhe comunicar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, refutar, corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Que texto bonito, né, de Timóteo, que traz para nós esse sentido da palavra. A palavra anima sim. A palavra corrige. A palavra exorta, ou seja, ela proclama a mensagem de Deus, sim. Mas a palavra de Deus também, ela está aí para nos ajudar a viver a justiça, a viver a fraternidade, a vivermos o amor de Deus. Depois, a carta também aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 a 13, diz assim: A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E aqui diz uma mensagem importante. Uma espada de 2 gumes significa que ela pode ser usada para o bem, mas infelizmente também pode ser usada para o mal. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram, e até onde as juntas e medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Tudo fica nu e descoberto aos olhos dele, e a ele devemos prestar contas. Então imagine, infelizmente às vezes a palavra e até o nome de Deus é usado para enriquecer pessoas, para tirar das pessoas, para discriminação, para o preconceito, coisas que Deus nunca quis e Ele próprio nunca foi. Agora, uma palavra bem usada é uma palavra que sempre vai edificar, que sempre vai nos transformar, que sempre vai melhorar as nossas condições de vida, desde a nossa dignidade, nos colocando até o discipulado. Agora, para que foi escrita a palavra de Deus? Um pensamento da carta de São Paulo também aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ora, tudo isso foi escrito antes de nós, foi escrito para a nossa instrução, para que em virtude da perseverança e consolação que as Escrituras nos dão, conservemos a esperança. Uma coisa comum em todos os textos bíblicos é que nenhum texto bíblico ele foi escrito assim, digamos que em um escritório, em que tudo estava muito tranquilo.
Não, os textos bíblicos eles surgiram de uma realidade geralmente difícil, uma realidade geralmente exigente. Então, a esperança, ela está como pano de fundo de todo o texto bíblico também. Ou seja, quem escreve o texto bíblico, ele quer animar a sua comunidade. Quem quer animar é porque acredita que Deus tem algo melhor para aquela realidade que eles estão passando. Agora, segundo Isaías 55, versículo 10, poderíamos dizer com que poderemos comparar a palavra de Deus. Aí tem esse pensamento bonito. Da mesma forma como a chuva e a neve, que caem do céu e para lá não voltam, sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e o alimento para quem precisa comer. Veja, assim também é a palavra de Deus. A chuva não tem condições dela cair na terra e não molhar. E se ela molha a terra, ela vai fecundar a terra, preparar a terra para o agricultor, para a semente e tudo quanto, para os frutos. Assim também a palavra de Deus. Se nós ouvimos a palavra de Deus da maneira correta, se a gente lê da maneira correta, tem a chave certa para aprender a ler esta palavra, pois então esta palavra também, ela nos edifica. Essa palavra também se torna fecunda em cada um de nós a ponto de gerar bons frutos. Quantas pessoas, a partir da leitura bíblica, melhoraram a sua vida, a partir da vida da comunidade, a partir da sua experiência de fé que a Bíblia revela. O livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20, traz também um convite ao discernimento. Um texto famoso que coloca assim: hoje eu estou colocando diante de você a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se você obedecer aos mandamentos de Javé, seu Deus, que hoje lhe ordeno, amando a Javé, seu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, estatutos e normas, você viverá e se multiplicará. Javé, seu Deus, o abençoará na terra onde você está entrando para tomar posse dela. Todavia, se o seu coração se desviar e você não obedecer, se você se deixar seduzir e adorar e servir a outros deuses, eu hoje declaro, é certo que vocês perecerão. Vocês não promulgarão em seus dias sobre a terra, onde estão entrando ao atravessar o rio Jordão, para dela tomar posse. Hoje, eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolham, portanto, a vida, para que vocês, seus descendentes, possam viver, amando a Javé, seu Deus, obedecendo-lhe e apegando-se a Ele, porque é Ele e a sua vida e o prolongamento de seus dias. Desse modo, você poderá habitar sobre a terra que Javé jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, estamos lendo o livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Padre Zezinho até fez uma música baseada nesse texto. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhe matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Viver e deixar viver é optar por Deus. Deus já fez essa opção por nós. Mas Deus é tão bom, é tão Pai, é tão misericordioso, é tão Mãe, que Ele dá para nós o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade da gente discernir. O ser humano, ele tem que fazer o seu discernimento responsável. Ele tem que assumir o seu sim e o seu não.
tem que assumir a sua opção e como também está disposto a abraçar as consequências desta opção. Não é porque abraçamos a Deus e o seu projeto que as coisas vão ser tudo mil maravilhas, não. O próprio Deus não foi entendido em Jesus de Nazaré, e, no entanto foi perseguido, sofreu um processo, foi crucificado, morto, mas foi ressuscitado. Importante a gente ter esta consciência. Vamos sempre optar por Deus. Vamos sempre viver e promover o projeto de vida ao próximo. A missão da palavra de Deus. Lucas, no capítulo 4, 18 a 19, ele traz um texto muito bonito. Depois de sofrer as tentações no deserto, Jesus volta, e quando ele volta, vai logo à sinagoga. Ele venceu as tentações. Quando ele chega na sinagoga, vão dar para ele justamente o livro sagrado, a Bíblia judaica. E ele vai abrir num texto do livro do profeta Isaías que está dizendo assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Veja a riqueza desse texto, que é o projeto de vida de Jesus. Qual é a missão da palavra? A palavra, ela não vem, às vezes, como muitos podem até abrir a Bíblia, como um sentido mágico. Há aquelas pessoas que às vezes fecham os olhos para encontrar o que Deus está querendo lhe dizer. Filho, filha, Deus já está falando para nós o tempo inteiro. Às vezes somos nós que não paramos para ouvir o que Deus está dizendo. Quando eu vou abrir a Bíblia, eu vou abrir com o compromisso litúrgico, com o compromisso de estudo, com o compromisso de, diante de uma leitura orientada pela igreja, a gente não fazer do livro sagrado um livro mágico, não fazer do livro sagrado um livro de receitas. Mas é bem claro. Por isso que é muito importante aqui essa nossa programação, porque certamente ela vai martelar aí na cabeça de alguns que está acostumado a fazer um determinado tipo de leitura bíblica, e aqui a gente pode estar desmistificando essa forma de leitura, porque é uma leitura libertadora, não é uma pregação como a gente está acostumado a ver, até mesmo em nossos meios de comunicação, aí que a gente chega a confundir se é um padre ou é um pastor que está pregando. Não é isso. Então, o Evangelho de Lucas, ele sintetizou bem. Olha, o Espírito do Senhor está sobre Jesus. O próprio Jesus foi ungido. Quem é ungido na Bíblia, como também na nossa liturgia, é ungido para uma missão. Então, o que Jesus quer? Jesus, como palavra viva e dinâmica, ele quer anunciar a boa nova aos pobres. O que é a boa nova, gente? É uma boa notícia. Imagine, mas e os ricos e as outras pessoas não precisam desta boa notícia? Precisa, é para todos. Mas imagine, entre alguém que já está numa certa zona de conforto, que já está bem, o próprio Jesus disse em outro momento: ai de vós ricos, porque já tem a sua consolação. Quer dizer, estão numa vida às vezes tão cômoda, no sentido material, que esquece da vida espiritual. Detalhe à parte, a boa notícia ela é urgente para quem precisa de mais esperança, para quem é carente de tantas outras coisas, pois então Jesus é esta boa notícia. Mas para também anunciar libertação aos presos, seja os presos nos cárceres normal, devido a algum delito que cometeu e por isso estão ali pagando a pena, mas existem outros cárceres também, ideologias, emoções, sentimentos que tornou aquelas pessoas escravas, como também imagine o preconceito, algo assim tão dolorido na vida das pessoas, a discriminação,
Hoje se sofre tantas situações, porque você é negro, porque você é branco, porque você é maranhense, porque você é nordestino, porque você é católico, porque você é isso, porque você é de uma opção sexual diferente. E assim, parece que o ser humano ele está ficando menos inteligente. Parece que ele está ficando menos racional e assim abraçando uma espécie de desamor. Portanto, ele está escravo de muitos sentimentos ruins que só o tem piorado. Então imagine se há 2000 anos atrás Jesus proclamou a libertação dessas prisões. A palavra de Deus hoje ela não pode vir para reforçar a prisão ou prisões, mas ela vem para libertar, abrir a cabeça das pessoas, nos tirar dessa alienação para descobrir o mundo belo que Deus fez para todos nós. Por isso, as outras palavras vão nos ajudar. Ela vem para abrir os olhos. Às vezes estamos cegos, não queremos ver realidades bonitas que Deus tem para nós. Ela vem para a recuperação da vista, para libertar oprimidos. Quem é que oprime? Se tem oprimido é porque tem alguém que oprime, alguém que permite ser oprimido. Quantas mulheres que vivem um jugo pesado em suas famílias, quantas pessoas em situações de escravidão e assim por diante, para proclamar o ano de graça do Senhor, que é a libertação das dívidas naquela época, mas também a libertação definitiva de uma vida nova abraçada em Deus. Então a missão da palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é refletida e estudada da maneira correta, é uma missão linda, porque ela é uma missão de vida, uma missão realmente de salvação. Depois, a palavra de Deus está em nós. É muito bonita a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 10, versículo 8, que diz assim: a palavra está perto de nós, em sua boca e em seu coração. A palavra está perto de nós, em sua boca e em seu coração. Importante a gente buscar este sentimento de nós estarmos tão unidos a esta palavra que a gente a sente, que a gente a proclama, que a gente vive alimentado desta palavra. Depois, poderemos dizer qual é a missão do nosso estudo bíblico aqui nesse meio de comunicação. É justamente para que nós possamos ter a chave de como abrir a Bíblia Sagrada. Às vezes, as pessoas dizem assim, olha, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Mas é claro que você vai ter dificuldade. Quando a gente não conhece uma pessoa, é normal que você até gera preconceitos. Há pessoas que a gente olha e que às vezes o coração nem bate, né? E há aquelas pessoas que a gente tem uma certa simpatia também espontânea, mas o certo é que aquela pessoa sabe muito pouco de mim e eu também sei muito pouco daquela pessoa. Às vezes eu não sei nem o nome dela, eu não sei quantos anos ela tem, o que ela gosta de comer, quais são as situações que ela já passou na vida. Então, como é que passa a se conhecer uma pessoa? Imagine, às vezes até nos casamentos, os namoros, que geralmente é um tempo mais de mentira do que de verdade, porque os casais, eles vivem uma aparência para convencer o outro de que ele é a pessoa certa. E tudo bem, daí casa, mas é somente no casamento que muitas vezes vai se dar o conhecimento de como a pessoa realmente é. O que a gente quer dizer com essas comparações? Que todo conhecimento implica convivência, implica estar junto e diariamente. Então não seria muita pretensão da gente querer conhecer a Bíblia se eu mal pego na Bíblia, se eu não leio a Bíblia, se eu leio a Bíblia mas não faço nenhuma anotação, se eu nunca li um livro todo da Bíblia. Como é que você quer conhecer a Bíblia? Como é que você quer fazer uma interpretação da Bíblia? Como é que você pode fazer uma explicação da Bíblia? Ou então aquelas pessoas interesseiras, né, que a gente chama, que elas só procuram a gente quando elas estão querendo alguma coisa. Assim também há pessoas com a Bíblia. Só abre a Bíblia porque está querendo alguma coisa.
Sem falar do princípio da obrigação. É porque eu vou fazer uma leitura, é porque eu vou fazer uma celebração, é porque eu vou fazer uma pregação. Então eu me obrigo, ou a situação me obriga a abrir o texto bíblico. Enquanto a gente tratar a Bíblia desta forma, ela vai ser uma ilustre desconhecida para a gente. Ela vai continuar sendo desconhecida para nós. Então, assim, a intenção do estudo é dar uma chave. A chave é para que você entre dentro da Bíblia e comece a conhecer bem devagarinho a Bíblia Sagrada, porque digamos que a Bíblia ela é como uma casa assim que existe 73 cômodos. Digamos que desses 73 cômodos, que seria os livros da Bíblia católica, dentro de cada cômodo, vamos imaginar que esse cômodo seja uma sala ou um quarto. Mas dentro de um quarto tem um bocado de coisa, né, minha gente? Tem armários, tem mesas, tem guarda-roupa, e às vezes as coisas estão arrumadas, às vezes não estão tão arrumadas. Então, mas há coisas, uma pérola preciosa que você quer encontrar dentro daquele cômodo. Então, assim, uma chave para entrar dentro da casa. Mas depois você vai precisar escolher qual cômodo você vai primeiro. Vai entrar nos 73 de uma vez? Não tem como. Então, vai exigir que você tenha outras chaves para entrar em cada cômodo também, dentro de cada sala, de cada quarto. Daí você vai precisar da chave correta para abrir aquele cômodo, e lá você vai, aos poucos, conhecendo tudo que tem dentro daquele quarto, e assim você vai fazendo, se familiarizando com aquela realidade, que depois de um estudo, de um bom tempo, não é assim tão rápido também não, você vai poder dizer um pouco daquela casa em geral e vai poder contar um pouco mais da sua experiência dentro daquele cômodo, que é um livro da Bíblia. Então eu preciso, o que é a chave? A chave são as indicações que vão nos levar ao contexto geral da Bíblia. Se eu não tiver essas indicações, que geralmente são feitas a partir da resposta de 10 perguntas, tipo, quem escreveu a Bíblia, onde que a Bíblia foi escrita, o que estava acontecendo, para que essa Bíblia foi escrita, por que ela foi escrita. Por incrível que pareça, essa é a chave que nós precisamos para ler a Bíblia da maneira correta. Da mesma forma, você, digamos, vai pegar o livro do Deuteronômio. Então, o livro do Deuteronômio foi escrito na mesma época que o livro de Ezequiel? Você vai ver que não. Então, significa que o livro do Deuteronômio vai precisar de uma chave específica para que você possa entrar nesse livro. E quando você entra lá, você vai ver que dentro daquele livro existe também, como que aquele quarto, várias salinhas, outras salinhas que são fechadinhas também, que vai precisar de recursos da história, da arqueologia, da ciência, para que você tome conhecimento daquela realidade. Aí só no final é que a gente vai fazer a pergunta que vai nos trazer a resposta, que geralmente é a primeira que a gente gostaria de ter, que é a mensagem. Mas a mensagem ela vem bem depois que você conhece tudo isso. Então, assim, a gente talvez tenta falar fácil, pode ser que fale difícil para alguns, mas a nossa intenção é justamente dizer que o nosso estudo bíblico, ele quer nos trazer para dentro desta casa comum, que é a Bíblia Sagrada, e com a graça de Deus, com muita paciência, a terceira vez que a gente usa esta palavra, paciência, mas com muito compromisso, com muito amor, a gente vai estar conhecendo um pouco mais esta carta de Deus, como dizia Santo Agostinho, a Bíblia é a carta de Deus escrita para os seus filhos. Então imagine, se você pega uma carta e
você lê só um pedaço da carta, você não vai saber o que a carta queria dizer. Então você lê só o meio da carta, você não vai saber o que tinha antes nem o que tem depois. Também se você ler só o final, vai ficar precipitada a sua compreensão. Então a gente precisa ler a carta todinha, mas geralmente a carta vem dentro de um envelope, precisa da maneira correta da gente abrir o envelope, encontrar a carta e ler esta carta de forma que a gente tenha acesso à mensagem que ela tem para todos nós. Então hoje a gente fica por aqui, agradeço muito a Rádio Boa Notícia, a Pascom, a Diocese, que está nos confiando esse espaço. Agende aí este horário e que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia Sagrada, ele possa ser o nosso Pai, que ele envie o seu Espírito, que nos ajuda a compreender o jeito certo, a maneira certa da gente ler e meditar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Um abraço a todos e o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.